Graça e paz, irmãos. Amém, que bom estarmos aqui novamente. Eu tenho tantas saudades de cada um de vocês, de estar com vocês, o vosso carinho. E eu creio que muito brevemente nós vamos estar novamente juntos. Eu sei que isto não é o ideal, mas eu sei que nós estamos unidos num só Espírito. Nós estamos aqui para enaltecer Deus, nós estamos aqui para realmente conhecer mais sobre Deus. E eu creio que nós vamos ter um momento muito, muito abençoado. Concordam comigo? Amém? Então vamos começar a orar. Vamos pedir realmente ao Espírito Santo que acalme o nosso coração e que realmente nós possamos ouvir a sua palavra, entender e, acima de tudo, praticar. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos, Pai, por mais este momento na tua presença, Senhor. Oro, Senhor, pela vida da igreja, Senhor, que está aqui reunida em teu nome. Sei, Senhor, que tu tens algo para falar connosco esta noite e eu creio, Senhor, que tu vais impactar, transformar e salvar vidas, Senhor. Pai, usa-me como instrumento teu, que eu não seja impedimento para que o teu Espírito Santo fale tudo aquilo que tem que ser falado esta noite, Pai. Pai, prepara os corações, Senhor. Abre os ouvidos de cada um para a tua palavra, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais e mais te conhecer. Para que nós possamos a cada dia mais e mais te amar, Senhor. Amar a ti acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus nós te pedimos e toda a igreja diz amém. Amém. Então nós temos estado aqui a falar uma série que realmente tem falado sobre sairmos do barco, tem confrontado para que nós possamos sair da nossa zona de conforto, da mesmice das nossas vidas, que nós possamos realmente experimentar o sobrenatural de Deus, que nós possamos exercitar a nossa fé, experimentar aquela pescaria sobrenatural que Deus tem para nós. Quem é que neste momento está satisfeito com a sua vida? Quem deseja mais de Deus? Quem deseja mais de Deus? Quem quer ver acontecer milagres e maravilhas? Quem deseja? Se realmente esse é o desejo do seu coração, continua a pôr fé, continua a caminhar, continua a saber que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, Ele continua a fazer as mesmas coisas que Ele fazia antigamente. Quando eu vim pela primeira vez à igreja, eu nasci numa igreja em que nós víamos pessoas a serem curadas à nossa frente, milagres a acontecerem, vi endemoniados a serem libertos, sinais a acontecerem ao meu redor. Estas coisas, elas realmente me tocaram e aumentaram a minha fé. E Jesus, durante o seu ministério, Ele fez vários e vários milagres. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas de que Ele fez. Mas sabe uma coisa? Jesus, Ele também disse em Marcos 16, o versículo 17 e 18. Jesus disse que todos aqueles que acreditarem nele, todos os que o seguirem, Ele disse assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê? Estes são os sinais que vão seguir àqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Ele quer nos usar como canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu creio que Deus não muda realmente, mas nós temos que conhecer quem Deus é. Não o que as pessoas dizem que Ele é, não o que alguém pregou para nós que Ele é, mas realmente quem Deus é.
É termos uma compreensão real das suas características. Porque se nós não conhecemos quem Deus é, nós vamos começar a inventar um Deus, a fazer um Deus à nossa imagem. Nós fomos criados à imagem de Deus e não podemos fazer um Deus à nossa imagem, achar que Deus faz algo quando Deus não faz, ou Deus é algo quando Deus não é, ou diminuir Deus para que Ele possa se parecer mais conosco. Deus é Deus e Ele não muda. Ele não muda. Amém? Ele não muda. Então, nós vamos falar sobre 2 episódios que para mim eles são atípicos, eles são diferentes e eles mostram uma maneira que Deus agiu ali de uma maneira que é diferente das outras coisas que Ele fez. E vamos começar por ler João 5, a partir do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos estar a ler aqui esta passagem. E diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos. Era uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Por quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outra antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de algum lugar, naquele lugar haver grande multidão. Glória a Deus. O grande milagre que Jesus aqui fez. E não dá para eu hoje não vou estar a falar em maior pormenor sobre várias coisas, mas eu quero realçar 2 coisas. A primeira é que havia uma grande multidão. Não sabemos quantas pessoas é que estavam lá, mas eram dezenas, talvez centenas de pessoas que estavam lá e que tinham problemas físicos. Eram coxos, paralíticos, cegos, pessoas que precisavam de uma cura. E Jesus, ele foi... E às vezes nós temos esta ideia de que no tempo de Jesus, Jesus curou todas as pessoas. Não havia uma única pessoa doente. Mas essa não é a realidade. Não é. Nós temos provas de que Jesus, ele não curou toda a gente. Quando Pedro e João eles vão para o templo, eles curam um homem que está lá, paralítico, e diz que ele costumava estar lá sempre, à porta do templo. Jesus passou por aquele homem e não o curou. E aqui nós vemos que havia muitas e muitas pessoas. E sabem uma coisa? Jesus curou um homem. Ele curou um homem. Ele virou-se para aquele homem. Ele tinha 38 anos que ele estava assim e ele o curou. Porquê aquele homem? Porquê? Ele era especial? Será que Jesus foi injusto em curar ele e não ter curado outros? Às vezes a nossa mentalidade de homem nos leva a julgar Deus. Porquê é que tu fazes desta maneira e não fazes aquela? Porquê que tu curas um e não curas outro? Porquê é que tu mudas esta circunstância e não mudas aquela? Mas sabe uma coisa? A realidade é que ninguém merecia a cura.
Mas a bondade de Jesus levou, a compaixão de Jesus levou Jesus a curar este homem. Porque ele? Não sei. E não queremos saber. Mas nós não precisamos de saber, nós precisamos de crer. Nós precisamos de crer. Deus é soberano. Isto é uma coisa que nós temos que entender. Nós temos que ter fé num Deus que cura e Jesus cura. Mas também temos que entender que Deus é soberano. Nestes tempos que correm, nós temos reduzido Deus a algo que nós inventamos. Nós temos reduzido Jesus a um Jesus tímido, um Jesus muito sensível, um Jesus que nos ama tanto, que ama. Mas nós vemos Jesus somente como ovelha, nós não vemos Jesus como leão. Nós vemos somente um Deus de amor, mas não vemos um Deus justo. Um Deus que Ele vai julgar a sua ira sobre aqueles que o recusarem. Nós temos reduzido a imagem de Deus a fazer a nossa imagem. Mas sabem uma coisa? Deus, Ele é muito mais. E Ele é soberano. Ele faz aquilo que Ele quer. Às vezes eu penso, porque é que hoje em dia eu não vejo tantos milagres como eu via antigamente? Mas talvez Deus não esteja a manifestar tanto, porque houve, na época em que eu me converti, homens que se eles se aproveitaram, que eles construíram impérios, que eles fizeram fortunas, à custa de vender um Deus que faz aquilo que eles querem, um Deus que tem que fazer a cura, um Deus que tem que agir da maneira como eles acham que o Deus tem que agir. Pessoas que têm vendido coisas, vassouras, é água santa, é lencinhos, é isto, é aquilo. Eles têm reduzido o poder de Deus a coisas. Eu creio que Deus parou de manifestar aqui no Ocidente, porque nós vamos para o Oriente, nós vamos para os países que estão a ser perseguidos, nós vamos para outros lugares e nós vemos o poder de Deus a ser manifestado. Mas nós temos visto homens que se dizem homens de Deus a cobrar para fazerem milagres, a pregar um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Não se deixe enganar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus, ele não se movia somente pelo que lhe pediam. Sim, havia milagres e a maior parte dos milagres que ele fez foi porque alguém se chegou perto dele e lhe pediu para fazer algo, ou na sua vida ou na vida de alguém que eles amavam. Mas neste caso nós vimos que Jesus simplesmente chegou-se perto daquele homem e ele fez. Ele escolheu aquele homem e ele o curou. Ele é poderoso, ele simplesmente diz, levanta-te e anda, e ele andou. A segunda coisa que eu quero realçar é que este homem não sabia quem Jesus era. E isto é outra coisa que nos choca. Porquê? Porque muitas pessoas, elas dizem, tu tens de ter mais fé. Se tu tiveres fé, Deus vai fazer. Se tu realmente creres, Deus vai fazer. Mas sabem uma coisa? Este homem, quando lhe perguntaram quem é o homem que te disse toma a tua cama e anda, o versículo 13 diz assim, eu que fora curado não sabia quem era. Não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado. Ele não conseguia, ele não fazia a mínima ideia quem Jesus era. Nós temos que ler a Bíblia e ver a maneira como Jesus agiu para termos uma ideia clara de quem Jesus é realmente. Porque esse homem, ele não tinha fé. Não é que Jesus chegou perto dele e ele, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, como disse Bartimeu. Não é como aqueles homens e mulheres que chegaram-se ao pé de Jesus, conheciam o poder de Deus e queriam algo, queriam uma cura, porque criam em Deus. Este homem foi tocado e foi curado sem saber quem Jesus é.
Devemos ter fé em Jesus? Claro que sim. Claro que devemos. Mas não tirem a soberania de Deus. Deus faz quando quer, como quer e da maneira como Ele quer. Amém? Vamos nos lembrar disso. O nosso dever é crer. Há propósito para tudo, mas não tudo nós vamos entender. Há propósito para todas as coisas, mas nem todas as coisas nós vamos entender. Amém? Vamos continuar. O segundo milagre que eu quero ler, que eu quero também tirar algumas coisas para nos confrontar e para realmente nós entendermos melhor o nosso Deus. Tem Marcos 2, versículo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. E se nós pudermos realmente prestar atenção, ler e realmente ir mais fundo naquilo que aconteceu. E diz assim: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito e jazia o paralítico. Em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrosavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfémias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Este milagre foi outro milagre maravilhoso que que Jesus fez. Nós temos um homem que é levado pelos seus amigos até Jesus. E eles realmente, eles não... Veio uma circunstância, estava muito difícil de eles levarem o seu amigo a Jesus. E eles resolvem, de qualquer maneira, o colocarem à frente de Jesus. Sabe uma coisa? Em toda esta passagem, nós não vemos o homem a dizer nada. Nós não vemos qualquer fé da parte do homem. Nós não sabemos se o homem pediu para ser levado ou foram os amigos que o levaram. Mas uma coisa nós sabemos, que Deus honrou a fé dos amigos. Jesus, ele virou-se, ele viu a fé dos amigos. No versículo 5 diz assim: Jesus vendo-lhes a fé. A fé de quem? A fé dos amigos. Jesus, ele responde às nossas orações a favor das pessoas que nós amamos. Jesus, ele reconhece a nossa fé, a fé nele, para nós trocarmos vidas de outros. É muito importante nós não vacilarmos, nós não desistirmos, mas continuarmos a orar, a interceder, a levar outros à presença de Deus, a trazer outros aos pés de Jesus, porque nós continuamos a crer que é Jesus que pode salvar, que pode curar, que pode transformar, que pode trazer vida. Nós cremos. E se você hoje, tantos anos já se passaram em que você está a interceder por uma pessoa, continue.
Ou mesmo às vezes você já desistiu, comece novamente, não desista das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, não desista de interceder pela sua família, pelos seus amigos, não desista de interceder por esta nação, por muito que nós vejamos que é difícil ganhar irlandeses, é difícil de os trazer a Jesus, não desista daquilo que Jesus tem colocado no seu coração de fazer. Continue a orar. Continue a orar. Porque Jesus, Ele vai responder às suas orações. A segunda coisa que Jesus faz aqui e que eu quero realçar é que Ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta. Porque Ele vira-se para o paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. E depois Ele faz uma pergunta que é tão, tão importante de nós respondermos. O que é mais fácil? E hoje eu vou um pouquinho mais à frente. O que é mais importante para si? Quando Jesus, Ele diz isso, nada acontece àquele homem. Ele diz: os teus pecados estão perdoados, nada acontece. Quando Jesus o cura, toda a gente fica maravilhada. Muitas vezes continua a ser assim, nós queremos ver os milagres, nós queremos ver as coisas a acontecer, nós queremos ver aqueles sinais e maravilhas, aquele movimento, nós queremos ver e nós damos glória a Deus quando algo acontece. Isso é bom. Mas sabe o que é que prova a nossa fé? Quando alguém é salvo e transformado, quando alguém é perdoado dos seus pecados. Mas sabe uma coisa, essa transformação, ela é lenta, ela não se vê automaticamente, ela pode demorar tempo a se ver. Mas o mais importante, qual é o mais importante? Ser curado fisicamente ou ser curado espiritualmente? Qual é o mais importante para si? O que é que você tem buscado? Eu não digo para você não buscar as curas. Eu não digo para você não orar para coisas acontecerem. Mas o que é realmente mais importante para si? Como eu disse, na igreja onde eu nasci, havia realmente os movimentos, as curas, os milagres, os sinais. Mas eles focavam essencialmente nisso. Era pregação de cura e prosperidade. Eles focavam somente nisso. Deus quer te curar, Deus quer te abençoar, é tudo sobre ti. Tu vens a Jesus, Deus vai transformar a tua vida. Como é que Ele vai transformar a tua vida? Havia muito pouco sobre arrependimento, sobre cruz, sobre amar. Havia muito sobre prosperidade, sobre dar dinheiro para receber, sobre seres curado fisicamente, sobre teres coisas. O que é mais importante? Hoje, quando eu olho para essa igreja, a maior parte das pessoas que eu conheci dentro dessa igreja, muitas delas, muitas mesmo, hoje estão afastadas de Deus. Muitos casamentos foram destruídos, estão divorciadas. Elas não estão envolvidas na igreja. Muitas e muitas mesmo. Infelizmente. Porque houve cura, mas não houve salvação. Houve milagre, mas não houve perdão dos pecados. Houve oba-oba, mas não houve regeneração. Receber a Cristo era somente uma oração que nós fazíamos, vinhamos à frente e recebeste Jesus no teu coração e agora estás salvo. Maravilha. E Deus quer te abençoar. Mas não se falava sobre arrependimento, não se falava sobre perdão, não se falava sobre cruz. O que é mais importante? O que é mais importante? E o que é mais fácil? Sabe uma coisa, quando você tem uma doença, você pode ser curada por um médico. Até Satanás, ele faz milagres e maravilhas, ele cura pessoas.
Pois Ele quer a alma das pessoas, mas Ele até cura. Há muitas religiões do mundo que elas conseguem fazer curas. Mas sabem uma coisa? Só há um que traz a salvação e o perdão dos pecados. E é através de Jesus Cristo. Ele é o único que traz a salvação. Ele é o único que tem o poder para salvar, para perdoar, para dar uma nova vida. Nós devemos de continuar a buscar o Deus da cura, o Deus dos sinais, o Deus das maravilhas. Mas o que nós temos que fazer é saber que Jesus, Ele pode fazer de um momento para o outro. Às vezes Ele escolhe curar assim uma pessoa. Às vezes Ele não cura. Às vezes Ele demora anos a curar. Às vezes a pessoa é transformada do dia para a noite. Às vezes a pessoa demora a deixar aquela coisa que ela precisa de deixar. Deus faz como Ele faz. Você precisa ter fé, lógico que precisa ter fé. Continua a crer nos milagres de Deus. Continua a buscar a sua face. Continua a obedecer à sua palavra. Continua, não desista. E deixa Deus ser Deus na sua vida, soberano na sua vida. Jesus, quando Ele estava no jardim, Ele disse assim: não a minha vontade, mas a tua. Eu não quero passar pela cruz, eu não quero passar por este problema, eu não quero passar por esta enfermidade, mas não a minha, mas não aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. A tua vontade seja feita na minha vida. Na minha vida. Há uma autora que eu já li vários livros que ela já escreveu mais de 40 livros. O nome dela é Joni Eareckson Tada. Ela tem cerca de 70 anos neste momento. Ela ficou tetraplégica dos ombros para baixo, completamente paralisada quando ela tinha 16 anos. Nasceu numa família evangélica, ela já conhecia Jesus. E ela orou muito para que ela fosse curada. Pastores vieram orar por ela e ela não foi curada. Muitos deles disseram: tu não tens fé suficiente. Ela começou a entrar em depressão. Ela passou por momentos muito escuros de dúvida. E até que ela resolveu largar e dizer: não a minha vontade, mas a tua. O que é que tu me queres ensinar? Como é que tu me queres usar? E agora, durante mais de 50 anos, Deus tem usado. Ela tem um ministério maravilhoso, grandioso. Ela vai por todo o mundo levar cadeiras de rodas a pessoas deficientes. Ela tem pregado em N países. O seu ministério tem ajudado pessoas e pessoas com deficiências. Tem sido algo maravilhoso. Os seus livros têm incentivado, têm tocado pessoas, inclusive em minha vida. Tocou-me muito. E ela diz assim, há um dizer que algo que ela disse que eu quero ler para vocês, que diz assim: a minha cadeira de rodas foi a chave de ver tudo isto acontecer, especialmente porque o poder de Deus se manifesta mais na fraqueza. Então sento-me aqui, feliz porque ainda não fui curada no exterior, mas feliz porque fui curada no interior, curada dos meus desejos egoístas e vontades egocêntricas. Ela não foi curada no exterior porque Deus tinha muito mais para ela, o seu ministério, tudo aquilo que Ele fez e tem feito através dela, tem sido porque ela está numa cadeira de rodas. Nós às vezes olhamos para uma enfermidade, para algo, e nós pensamos: isto não é de Deus, isto é algo que eu tenho que ultrapassar, Deus tem que me tirar daqui, Deus tem que me dar a cura. Mas essas coisas às vezes é o que vai fazer com que nós possamos ser curados
interiormente e usados a cada dia mais e mais por Deus para um propósito tão específico. Só nós é que podemos fazer através dessa coisa que nós não achamos que seja bênção, mas que Deus pode usar em bênção. Deus é um Deus de amor. Deus é um Pai maravilhoso. E eu quero orar. Creio que o grupo de louvor pode vir e vai ministrar mais tarde para orar por vocês, para que realmente vocês possam ver Deus agir nas vossas vidas. Para vocês possam entender que Deus já está a agir. Olhem para as pequenas coisas que Deus está a fazer. Não olhem somente, não esperem somente as grandes. Olhem para as pequenas coisas. Deus já perdoou, isso é um milagre. Deus tem estado consigo, isso é um milagre. Deus tem-o acompanhado todos os dias, isso é um milagre. Ore também para as coisas grandes, ore para acontecer milagres, ore para acontecer curas. Mas no final esteja pronto a dizer, não a minha vontade, mas a tua. Em todas as circunstâncias eu vou te louvar. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, como diz Paulo. Então eu gostava de orar agora por vocês. Gostava que vocês fechassem os vossos olhos, baixassem a sua cabeça. Pensassem naquele milagre que vocês querem ver acontecer. Pensassem na pessoa que vocês querem que seja tocada. Às vezes pode ser você, pode ser alguém da sua família ou um amigo. Ore agora, Deus vai responder. Nós vamos ver o Deus do impossível a se mover. Não desista, continua a crer. Porque Deus, Ele quer fazer tantos milagres. Tantos milagres. Continue a buscar Deus. Nós sabemos que Tu és o Deus do perto e do longe. Nós sabemos que Tu és o Deus que está aqui, está ali, está em todo o lado, Senhor. Eu intercedo pela vida dos meus irmãos e eu oro. Senhor, eu intercedo, Pai, cada petição que eles estão a fazer agora, tudo aquilo que eles estão a pedir, Senhor. Pai Santo, Tu tens sempre uma resposta para nós. Às vezes é sim, não. Oh, espera, Senhor. Quando é espera, Senhor, que nós possamos esperar com paciência. Que nós possamos, Senhor, passar a prova do tempo. Que esperar em Ti, Senhor. Se é não, Senhor. Que nós possamos aceitar, alargar a nossa própria vontade e aceitar a Tua vontade, que é muito melhor para nós, Senhor. Eu oro, Pai, por cada uma das pessoas que está aqui esta noite, Te buscando, sabendo que Tu és Deus, sabendo que Tu és poderoso e sabendo que Tu és soberano, sabendo que Tu és o Deus que responde a orações, sabendo que Tu és o Deus que acima de tudo quer salvar, quer nos salvar, quer salvar a nossa família, quer salvar aqueles, Senhor, que nós temos intercedido, Pai. O que é mais importante para nós, Senhor? Nós queremos que seja almas, Pai, almas para Ti. Ajuda-nos a ver, Senhor, as pequenas coisas que Tu tens feito. As pequenas coisas, Senhor, e não somente as grandes. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós cremos no Teu mover. Nós cremos no Teu mover. Oh, Senhor, obrigada, Pai. Eu creio que Deus vai tocar, que Deus vai fazer, que Deus vai continuar a ministrar nos seus corações. Em nome de Jesus.